creio que Deus tem um direcionamento para nos dar essa noite. Eu creio que, como o Luiz falou mais cedo, tudo vai se encaixando. Ele falou que essa é uma noite que pessoas vão sair daqui e vão entregar o seu coração ao Pai. E foi isso que Deus me falou mais cedo. E não só que pessoas vão entregar o coração ao Pai, mas que pessoas também vão retornar o coração ao Pai. Porque algumas pessoas, entendam, não estou falando que estão desviados, nem que estão afastados do Senhor, mas algumas pessoas deixaram de dar a prioridade ao Pai, deixaram de entregar o coração ao Pai todos os dias, né? Deixaram de dar o lugar de honra, aquele lugar que Deus não negocia, aquele lugar que tem que ser dele, que é o primeiro lugar, que ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas. E eu creio que hoje é uma noite que nós vamos voltar a dar a primazia que Deus merece, voltar a entregar a Deus tudo aquilo que Ele quer, que Ele deseja de nós, que é o nosso coração. Ele não divide a glória dEle com ninguém, nem comigo, nem com você, e Ele não negocia os princípios dEle, nem por mim, nem por você, amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Tito, no capítulo 2, no verso 11 e 12, por favor. Todo mundo achou aí? Aleluia. Tito 2, 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. E eu vou pular para o 14, que ele diz assim: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aleluia! Eu não sei você, mas quando eu li essa palavra e quando eu escutei, isso mexeu demais com o meu coração, porque ela fala que Deus nos escolheu, Ele nos separou para sermos unicamente dEle, Ele pagou um alto preço por isso, Ele entregou o Seu Filho por isso, e eu queria conversar um pouco essa noite com vocês exatamente sobre isso, sobre essa graça de Deus, essa graça que nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Então, se tivesse que ter um tema, essa palavra seria algo como o caráter educativo da graça, né? Por quê? Porque eu tenho 9 anos que estou na IAM, tenho 9 anos, ainda era IBN, ainda era na Rio de Janeiro o templo, e nesses 9 anos de caminhada, eu comecei a perceber que no começo o evangelho era pregado da seguinte forma: era muito demônio, né? Eu lembro que manifestava demônio. Quando não manifestava um demônio na igreja, o culto não tinha nem graça. Tipo aqui, a Ruth lotada tinha que pipocar pelo menos uns 3, né? E se pregava muito sobre o demônio. E se falava sobre o demônio, e se pregava sobre o demônio. E eu falei, caramba, agora eu conheço o demônio. Aleluia, né? E aí teve uma transição, e teve uma fase que o demônio parou. E aí eles falavam muito sobre o pecado, e de como nós não devemos pecar. Então eu costumo dizer que na época o que me ensinaram era que ser crente era não sair, não beber e não se prostituir. Se você fizesse isso, meu amigo, você era o tocha, irmão. Podia vir aqui na frente e falar, você era o tocha. Não beba, não saia para a festa, não se prostitua. Pronto, isso é crente. Então assim, e foi um tempo que se falava muito do pecado. E eu comecei a perceber e eu aprendi muito sobre o pecado. Como antigamente, falava-se muito sobre o demônio, a gente conheceu o demônio. Falaram muito sobre o pecado, eu comecei e conheci muito o pecado. E eu tenho visto nessa geração, de um tempo para cá, algo que tem se falado e que tem se pregado e que a maioria das igrejas, dos pregadores, os digitais influencer gospels, né? Os youtubers do Senhor aí, eles têm falado muito, muito, abundantemente. A internet, as redes sociais, é uma enxurrada de palavras que falam sobre a graça de Deus.
E isso é muito bom e muito perigoso. Porque eu tenho ouvido muito falar, e o que eu tenho escutado é sobre uma graça de Deus, que ela te permite fazer tudo em nome da graça de Deus. Sabe? E parece que o próprio Cristo, que é a graça, se entregou para nos remir os nossos pecados, né? Ele caminhou sobre nós, morreu, ressuscitou, e parece que aquilo ali acabou tudo, e em nome da graça nós podemos fazer todas as coisas. Em nome da graça, nós deixamos de congregar e falamos assim: eu não preciso ir para a igreja, eu já sou alcançado pela graça. Em nome da graça, nós somos salvos, e é verdade, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Cristo já deu a graça e a salvação pela graça para nós. Acho que ele pensou assim: não, se continuar, se for pelas obras, se for pelo que vai dar é peia lá, eu vou tirar o mérito de todo mundo da salvação, vai ser por mim, é pela graça, e pela graça vocês vão ser salvos, por intermédio da fé, é o que a palavra diz, e isso é muito bom. Só que o que nós ouvimos muito pregar aqui, já é salvo mesmo pela graça, não precisa fazer mais nada, Cristo já fez tudo, é verdade, mas isso nos bota num comodismo, isso nos bota às vezes numa zona que é perigosa, porque nós paramos de praticar aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós achamos que estamos salvos e está tudo bem. Outra coisa que eu tenho ouvido muito falar na internet, e que é muito verdade também, a graça já perdoou seus pecados. E é verdade, Jesus perdoou todos os seus pecados, ele levou na cruz, e ele perdoou seus pecados. E por isso, eu continuo pecando, porque ele vai me perdoar de novo, e ele vai te perdoar de novo, não vai? Vai, amém. Mas isso torna uma linha completamente absurda e contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Só que o que tem sido falado é que por meio da graça, você pode todas as coisas. Peca de novo, a graça já te alcançou, a graça já está sobre ti, você já é perdoado, você vai ser perdoado, você já é salvo, você vai ser salvo, você não precisa ir à igreja, você não precisa desenvolver nada, por quê? Porque você está debaixo da graça, o tempo da lei já passou, você hoje vive debaixo da graça de Deus. E posso falar uma coisa? É verdade, glória a Deus que nós vivemos nesse tempo e temos esse entendimento. Porém, algumas coisas nós temos que levar em consideração sobre a graça de Deus, né? Uma coisa que eu tenho percebido muito e que tem falado muito comigo nesses tempos é que o modo como você olha para a graça de Deus vai dirigir como você se conduz no Evangelho de Deus. O modo como você olha e entende essa graça, o modo como você olha e entende Jesus, vai dirigir as suas atitudes no Evangelho de Cristo. Porque quando você entende a graça da maneira certa, você se conduz e a graça te santifica, como diz no versículo 12 do livro de Tito que nós acabamos de ler. Só que quando nós entendemos a graça de uma maneira errada, nós passamos a ter um comodismo através da graça. E pela graça nós podemos todas as coisas. E aí nós não fazemos mais nada. E essa linha que nós temos que desmistificar e falar sobre a verdadeira graça de Deus. O verdadeiro favor que nós não merecemos, mas que o Senhor derramou sobre nós, para que nós venhamos a estar mais perto dele através dessa graça. Cada dia mais e mais. Nós temos que ter um discernimento correto do que essa graça fez por nós e aonde essa graça quer nos levar. Aonde nós podemos chegar com a graça de Deus. O que de fato Jesus queria nos mostrar quando veio à terra, viveu entre nós e se entregou por nós. O que tudo isso significa? E um versículo que resume muito bem é esse livro de Tito. No capítulo 2, no verso 11 e 12 que nós lemos aqui. Então nós temos que ter essa clara noção do que a graça fez por nós e do que nós precisamos viver a partir do momento que somos alcançados por essa graça. Amém? Vocês estão me entendendo? Estão aqui comigo? Tá sendo claro? Estão conseguindo me ouvir? A dicção está boa? Então, se tiver ruim, vocês me avisam que eu paro e a gente volta o louvor, amém? Então, assim,
O primeiro ponto que eu queria destacar com relação à graça é que nós precisamos entender um contexto dessa graça. E precisamos entender que a essência de Deus sempre foi a graça. Muito embora nós tenhamos passado pelo período da lei, a essência de Deus sempre foi a graça. E eu digo isso porque quando você começa a analisar as Escrituras, começa a ler a Bíblia, você começa a perceber que o povo de Deus era o povo que mais merecia ser fulminado pela lei de Deus. E foi o povo que mais a graça de Deus alcançou, mesmo quando a graça nem tinha vindo ainda à terra. Mesmo quando a graça nem tinha descido, Deus já falava: meus filhos, pelo amor de Deus, voltem para mim, parem com isso. Então assim, a essência do Senhor sempre foi se manifestar em graça e misericórdia em nosso favor. Sempre foi isso. Ora, ele estabeleceu a lei do Senhor e entregou a lei, e era preciso que a lei se cumprisse. E tinham que se cumprir os requisitos da lei, porque foi algo dado por Deus. Então, o povo pegou a lei do Senhor, e hoje nós temos a tendência de olhar para essa lei de Deus e entender que a lei era um conjunto de regras, e que a lei era ruim, e que debaixo da lei não vai. Por quê? Porque nós queremos a graça, né? Amém. Então, assim, o povo pegou a lei e fez com a lei o que nós hoje temos ouvido falar e o que hoje estão querendo fazer com a graça de Deus. Que é o quê? Deturpar a lei. E sabe o que o povo começou a fazer? O povo começou a adorar outros deuses, o povo começou a praticar as práticas que o Senhor abominava, mas o povo continuava indo lá e oferecia o sacrifício do Senhor e falava assim: eu já sacrifiquei, então eu estou perdoado. Porque a lei estabelecia que a gente sacrificava, o povo tinha que sacrificar para a remissão dos pecados. Então, o povo começou a cauterizar e virou um povo religioso. Um povo que praticava aquilo que a lei mandava, mas que o coração estava longe do Pai. Um povo que praticava aquilo que a lei mandava, mas que no fundo, o que eles queriam praticar eram as práticas dos outros deuses que eles de fato adoravam. O que eles queriam praticar era o que a cultura dos outros povos dizia. Então, eu tenho percebido, e como Paulo diz, que a lei não é ruim. A lei não era ruim. Porém, a lei despertou no homem o conhecimento daquilo que era ruim, né? Então, nós precisamos entender isso. Fica bem claro quando nós lemos o livro de Isaías, no capítulo 1, no verso 11, que diz assim: Para que me oferecem tantos sacrifícios? Isso é Deus falando com o povo, tá? Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Aí no 16, né, no mesmo capítulo, ele fala assim: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Então, o que Deus está falando aqui? O povo continuava fazendo o que a lei mandava, mas Deus estava zoado com eles. Deus estava de cara. Ele fala no mesmo capítulo, ele fala: meu Deus, eu não me agrado disso. Parem com isso. Parem de oferecer sacrifício em vão. Não é isso que eu quero. Em Oséias 6,6, ele fala assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então a vontade de Deus está clara aqui. No tempo da lei, isso aqui são os profetas, e ele falava assim: eu estou farto disso. Eu não quero mais holocausto, eu quero que vocês me conheçam de verdade. E quando a gente conhece Deus, a gente começa a perceber que a essência de Deus sempre foi a graça. E para que fique claro com isso, às vezes funciona mais ou menos assim. Vou contar uma história para vocês. Sou recém-casado, há 3 meses. Quantos aqui são casados? É pouca gente. Quantos querem casar? Eu sempre deixava a minha mão baixa, gente, quando era essa pergunta. Quando eu era solteiro, aí o pastor: quem quer casar aqui? Eu: quero não, mas aqui eu tava assim, né? Ó, só de ladinho, que é para ninguém perceber. Então, assim, fiquem à vontade, fiquem tranquilos. Não quero constranger ninguém.
Eu só quero dizer que eu sou recém-casado e eu costumo dizer que eu fui alcançado pela graça quando o Senhor me deu a esposa mais linda, né, que eu não merecia, que é algo que veio para complementar a minha vida. E eu sou muito grato a Deus com isso. Mas eu comecei a entender que, de fato, o casamento ele é um propósito de Deus. E eu vou trazer uma ótica diferente, porque o casamento, na verdade, ele é mais ou menos uma ilustração do reino de Deus. Mais ou menos o que fala aqui no verso de Isaías que a gente leu, Isaías 1:11, né? O casamento ele é como se fosse o reino de Deus, onde o homem tenta agradar a esposa, né? E aí não interessa se ele vai no mercado e ela fala assim, vamos no mercado? E ele fala, não quero. Não, mas tem que ir no mercado, não tem nada em casa. Tipo, vai sozinho, eu não quero ir. Vamos no mercado, não sei o quê. Vamos no mercado. Aí tu vai bem assim, né? Ai, caramba, tem que ir no mercado comprar as coisas. Essa bicha não pode ir sozinha, não. Não sei o que e tal. E quando a gente vê, a gente está indo no mercado. A gente está fazendo a vontade dela? Sim ou não? Estamos fazendo a vontade da esposa. Mas de fato, a gente está fazendo vontade. Mas será que é isso que ela queria da gente? Na verdade, ela queria que nem precisasse pedir. Ela falasse, amor, já estou com o carro, amor. Vem, vamos no mercado, vamos comprar tudo. Escolhe o Danone, o Todinho, o Danette, pega tudo, joga, compra o shampoo da Cadivel, faz o que tu quiser, é nós, estamos juntos. Não, amor, vamos comigo. Vamos, amor, é nós, estamos juntos. É tudo isso que eu queria mesmo. Hoje eu acordei com a vontade de ir no mercado contigo. É isso que ela espera de nós. E eu vou te falar, é isso que Deus espera de nós. E aqui na própria lei era isso que o próprio Deus esperava do povo na época. É como se Deus falasse assim, gente, eu não me importo com o que vocês estão fazendo. Eu me importo mesmo é com a maneira que vocês estão fazendo. É como se Deus falasse assim, eu criei a lei. Eu quero que vocês obedeçam a lei. Mas se for para obedecer desse jeito, vamos mudar tudo. Porque essa maneira que vocês estão fazendo não está me agradando. Essa maneira que vocês têm vindo, a minha presença, não é a maneira correta. Apesar de cumprir todos os requisitos. Não é essa a maneira de Deus. Não é isso que eu quero para o meu povo. O que eu quero para o meu povo é que eles estejam cumprindo esses requisitos, cumprindo a lei e com o coração voltado a mim. Está lendo meus pensamentos, né, mãe? Com o coração voltado a mim. Então ele é um Deus que desde o princípio, como vem o verso 16 falando, lavem-se, limpem-se, removam as más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Ele é um Deus que desde o princípio se importou com aquilo que nós iríamos fazer e a maneira como nós iríamos fazer. Então, nós podemos perceber claramente que a graça de Deus esteve presente nesse lugar. A graça de Deus está presente com o povo de Deus, está presente no mundo desde a criação do mundo. Porque o próprio Jesus, que é a graça, estava na criação do mundo. Então não podia ser diferente. Amém? O segundo ponto que eu quero tocar aqui com vocês é exatamente que a graça nos ensina a renunciar às antigas práticas. Me perdoem aqueles que não creem nisso, mas eu não acredito numa graça de um Deus tão poderoso, uma graça que é tão poderosa, é tão boa, sabe? Uma graça que é tudo pra gente, uma graça que nos alcança, que nos fascina, uma graça que é poderosa para nos salvar, como diz o versículo de Tito, uma graça que é poderosa para perdoar os nossos pecados, mas uma graça que não tem poder para me livrar das minhas práticas pecaminosas. Desculpa, mas se você é levado a crer em uma graça que tende a que você continue a praticar as práticas mundanas, as práticas pecaminosas, você crê totalmente numa graça capenga. É uma graça que não se sustenta. É uma graça que não vai nos conduzir ao lugar que Deus quer para a gente. Porque Tito diz lá, vou ler mais uma vez, Tito 2,12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas.
e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. E o 14 diz: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Então me desculpa, se a graça já te salvou, se a graça perdoa os teus pecados, a graça também tem que te ensinar a deixar as velhas práticas. Acontece é que, muitas vezes, nós temos a tendência de querer lutar com o mundo pelas nossas próprias forças. Nós temos a tendência de lutar contra o pecado com a força do próprio braço. Mas o que a palavra fala aqui? Quem nos ensina a deixar essas paixões? É a própria graça de Deus, é o próprio Jesus. Então, ao contrário daquilo que eu escutava muito, e foi uma época boa, não posso que forjou, né? E hoje eu estou aqui por causa dessa época, onde você tinha que deixar os pecados para virar crente. Eu te convido hoje a ser alcançado por essa graça, deixar ser tomado, teu ser completamente cheio dessa graça, e esses pecados vão se apartar de você. Sabe por quê? Porque quando a palavra fala que a graça nos ensina, o ensino só aprende quem quer, só quem deixa, só quem se rende. Para que você venha a ser ensinado por essa graça, você precisa perder, você precisa se render ao Senhor, você precisa se entregar de coração, de corpo, de alma para essa graça e falar assim: Senhor, é isso mesmo, pela força do meu braço eu não consigo deixar aquele pecado que me aprisiona, e quando eu caio nesse pecado, muitas vezes o que eu faço é te abandonar, em vez de lutar. Pela força do meu braço eu não consigo, mas eu quero que o Senhor me ensina, Jesus, me ensina a deixar as velhas práticas. Hoje eu tenho entendimento de que a graça, ela não só é suficiente para me salvar, ela não só é suficiente para me perdoar, mas ela é poderosa para me ensinar e para me guiar a deixar essas velhas práticas. Tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te aprisionava no mundo, tudo aquilo que tem te impedido de chegar mais perto do Senhor, só existe um jeito de você se livrar disso: é se render à graça, é deixar que essa graça te encha, te preencha e faça de você alguém tão cheio da graça de Deus que as velhas práticas do mundo nem vão mais te chamar a atenção. Sabe por quê? Porque não é mais você que luta, não é mais você que briga, não é mais você que tenta. É o próprio Jesus que pega na tua mão e te ensina a deixar isso. É o próprio Cristo que no outro versículo fala que te separou para você ser um povo particular dele. E ele quer pegar na tua mão e te ensinar a deixar isso. Sabe por quê? Porque ele não aceita menos do que isso. Ele não aceita que você, em nome de uma graça, continue a praticar e a dividir o lugar que é dele. Ele não aceita que você, em nome de uma graça, se permita continuar praticando as coisas que você praticava antes de conhecer a Jesus. Sabe? Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide o lugar dele com ninguém. Então, nessa noite, se você é alcançado pela graça, é perdoado pela graça, é salvo pela graça, eu quero te levar ao entendimento que você também tem que ser santificado pela graça. A graça sem santificação, ela não tem fundamento de existir. A graça sem santificação, ela não tem para que existir. Se a gente vive uma graça que não conduz aquele que é a própria graça, então essa graça perde o fundamento, ela perde o objeto, ela perde o fundamento de ser. Então nessa noite nós temos que sair daqui com esse entendimento de que a graça não só nos salva, a graça não só nos perdoa, mas ela também nos ensina a ser santos, como Jesus foi santo. Ela também nos ensina a deixar o velho homem para trás. Ela também nos ensina a vencer aquele pecado que nem mesmo você sabia que era
possível, que era capaz de vencer. Sabe por quê? Porque de fato você não é. Quem é capaz é a graça, é o Cristo, é Jesus. Então, se você deixar Ele lutar, Ele te ensinar, Ele te guiar, as velhas práticas desse mundo automaticamente vão deixar a sua vida, amém? Vou tomar um gole d'água aqui, galera, só um segundo, viu? Calma, gente, o reservatório é grande, né? Vamos com calma. Vamos com calma. A terceira coisa que eu queria falar com você nessa noite é que a graça do Senhor, ela tem que te conduzir a uma vida onde o Senhor seja o primeiro. Cara, isso é muito forte. A graça do Senhor, ela tem que te levar a práticas onde o Senhor seja o mais importante da sua vida. Onde o Senhor seja o primeiro lugar na sua vida. Sabe? A graça de Deus, a gente viu aqui que ela estava presente na lei, ela é a essência de Deus. A gente viu aqui que ela não só nos salva, que ela não só nos perdoa dos pecados, mas que ela também quer nos santificar, um processo de santificação, para que nós cheguemos nesse que talvez seja o ponto principal dessa mensagem hoje. Todo esse processo da graça de Deus, ele tem que te levar a um só lugar, aos pés do Senhor. Ele tem que te levar a um só lugar, a ser um com o Pai. Ele tem que te levar a um só lugar, e nesse lugar não existe nada que te distraia, nada que tire a tua atenção, nada que tire o teu foco de Jesus Cristo, da santidade de Deus. Nada que tire a tua atenção, nada pode ser mais importante do que Ele, que é a própria graça. A graça tem que te conduzir a esse lugar. Amém? E nós vemos isso, galera, lá no livro de João, no capítulo 17. Quem quiser acompanhar aí, só abrir sua Bíblia. Que diz assim, capítulo 17, no verso 22. Vou explicar, vou contar o contexto antes de ler. No livro de João, no capítulo 17, é aquele momento onde Jesus está reunido com os seus discípulos, com os apóstolos, naquela que a gente chama de a última ceia, né? Então ele está reunido lá com a galera, partindo o pão, bebendo o vinho, e momentos antes de Judas entregar ele. Essa é talvez a última reunião de Jesus com os seus discípulos. E eu já ouvi dizer que nesses últimos momentos é quando Jesus revela aquilo que é de mais precioso nele. Aquilo que é de mais importante para ele, Jesus revela nesses últimos momentos de vida. E nesse capítulo de João 17, Jesus está reunido com seus discípulos e ele faz o quê? Ele ora. Ele começa a orar e dizendo que ele vai ao Pai e que os discípulos vão ficar. E pede para que os pais os protejam, e pede que o Pai continue com eles, assim como ele vai ao Pai. E o principal de tudo, mais na frente Jesus começa a orar também por a gente, por mim e por você. Porque eu acho que é no 17, no 20, eu acho, não lembro. Depois você lê lá na sua Bíblia. Que ele fala assim, eu não oro só por esses discípulos que estão aqui, mas eu oro por todos aqueles que estão por vir. Ou seja, eu não oro só por Pedro, João, Tiago e os outros 9, mas eu oro também pelo Luizinho, eu oro também pelo Pablo, eu oro também pelo Léo, eu oro também pela vida do Anderson Matos, que está ali filmando. Jesus está colocando as nossas vidas em oração, naquele que é o seu último momento com os discípulos. E ele está colocando a nossa vida de oração, e ele revela aquele que é o desejo do coração dele. E é engraçado que quando a gente vê essa cena de Jesus orando e falando com o Pai, a gente não vê outra imagem na minha cabeça a não ser que Deus está falando com Deus sobre nós. Deus está revelando para Deus o que de fato Ele quer. E no 17:22 fala assim, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como
nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. E depois ele seguindo, ele continua: Pai, quero que os me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Eu vou repetir a primeira parte. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Você consegue perceber a força desse verso, desse versículo? Jesus está dizendo assim, o próprio Deus, a própria graça está dizendo assim: Pai, tem uma coisa que eu quero. Tem uma coisa que eu quero. Você consegue entender que é o desejo de Deus? Você consegue entender que existe uma coisa que Deus quer, e nesse último momento Deus está revelando, e Ele fala assim: Pai, eu quero. Cara, que profundo isso. Porque Ele fala assim: eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Uau! O desejo de Deus é que nós estejamos com Ele onde Ele está. Sabe, e é aí onde a graça tem que nos levar. E aí é onde todo esse processo que foi falado antes tem que nos conduzir para esse momento. Para esse momento que é fazer a vontade de Deus, que é entender o que Deus está falando, o que Jesus está falando. E Ele fala assim: Pai, eu quero. Pai, eu quero. Pai, eu quero. É o desejo de Deus. É o desejo de Deus que nós estejamos com Ele. É o desejo de Jesus que nós venhamos a ser um com Ele. E quando eu falo um com Ele, eu não estou falando de você vir num culto domingo, ou de você vir em uma roots domingo. Eu estou falando que você, todo o seu ser, o seu coração, a sua mente e entendimento tem que estar alinhado ao desejo de Deus. Se você entendeu a graça, entende que a graça te alcançou, entende que está no processo de santificação pela graça, você tem que chegar a esse lugar onde não existe nada mais do que Jesus. Onde o seu Instagram não é mais importante que Jesus. Onde o seu YouTube, as suas redes sociais, o seu futebol, o seu amigo, o seu pai, o seu colega, a sua faculdade de medicina, nada pode tomar o lugar de Jesus. Imagina que Deus, existe uma coisa que Ele quer, é que você esteja no mesmo lugar que Ele. E no lugar que Ele foi, que é para o Pai, não existe tempo para essas coisas. Não existe tempo para distrações. Não existe tempo para a gente olhar, para a gente parar, para a gente falar assim: não, hoje eu não quero. Hoje eu não estou afim. Jesus, eu vou ali, depois eu volto. Sabe quando você de fato é encontrado, é achado por essa graça de Deus, você entende que a verdadeira graça de Deus não é esse processo de legalidade, não é essa coisa que falam por aí, onde você pode fazer tudo em nome da graça, onde você pode ser quem você quiser em nome da graça, mas que a verdadeira graça de Deus, ela tem que te levar à vontade de Deus. Ela tem que te fazer com que você largue aquilo que você tem feito de errado, largue aquilo que tem te afastado de Deus, e ela vai te ensinar a ser santo. Ela vai te ensinar, ela vai te conduzir, e ela vai te trazer de volta ao centro da vontade do Pai. Ao centro da vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus. É o desejo de Jesus. Cara, quando Ele fala, eu quero, meu amigo, Jesus quer, parceiro. Se Ele quer, eu e você não temos mais querer, não. Se Ele quer, eu também quero. E eu quero estar nesse lugar onde Jesus é o centro, sabe? Eu ouvi uma vez de um pregador que ele fala assim: quando você subir num púlpito para pregar, ou você prega aquilo que você está vivendo, ou você prega aquilo que você tem se esforçado ao máximo para viver. E eu confesso para vocês que hoje, o desejo do meu coração, o que mais arde no meu coração, é alcançar esse lugar.
É alcançar o lugar que Jesus quer que a gente esteja. Que é do lado dele com o Pai, que é junto dele com o Pai, que é sendo um com ele, com o Pai. O que mais queima no meu coração hoje é alcançar esse lugar. É ser de fato transformado por essa graça e alcançar e chegar a esse lugar onde nada mais importa. Só o que importa é Ele, é a presença dEle, é o que Ele quer. Só o que importa é o que Ele quer. Amém? Vou tomar mais um gole d'água. Eu quero concluir essa mensagem com muito temor e muito tremor, né, que a gente prega sobre isso, mas eu quero concluir essa mensagem mostrando para vocês o que passou na minha cabeça quando Deus me entregou isso e quando eu decidi falar sobre isso. Na verdade, o que passa na minha cabeça é o seguinte: desde o princípio, quando era Adão e Deus criou o homem para uma só coisa, relacionamento, para que o homem fosse um com ele. Adão pecou e foi destituído da glória. Caiu. Desde que Adão se afasta de Deus, o plano de Deus continua o mesmo. Que a gente retorne ao centro da vontade dele. Que a gente retorne ao centro da vontade dele. E Deus, Ele sabe muito mais do que a gente. Ele pegou e criou a lei. E Ele... Eu vou fantasiar aqui, tá, gente? Senão é a Bíblia que diz, pelo amor de Deus. Mas eu creio que Deus, Ele pegou assim e falou: rapaz, meu povo está muito disperso. O que eu vou fazer para ajudar? Não, vou criar umas leis aqui que eles vão seguir. E aí eles vão entender o que eu quero. E eles vão cumprir aquilo ali e eles vão voltar para mim. E aí Ele criou a lei e o povo seguiu a lei. E o povo fez o quê? Deturpou a lei. Começou a interpretar de forma errada. E aí Deus olhou e falou assim: meu Senhor amado, essa galera já está caindo de novo, papai, não dá. Eu, se fosse Deus, já tinha desistido, né? Mas Ele é Deus, Ele sabe mais do que a gente. E Deus pega e fala assim: não, eu tenho algo que é mais forte que a lei. Algo que vai quebrar a lei e que agora eles não me escapam. Eu vou entregar o meu único filho. E eu vou... A partir desse momento, quando Jesus morrer, eles vão parar de viver, a lei se cumpre em Cristo, e eles vão passar a viver na graça do meu filho. Eles vão passar a viver debaixo da graça de Deus, e aí quando eles estiverem debaixo da graça, eles vão voltar o coração para mim. Quando eles estiverem debaixo da graça, eles vão voltar aquilo que eu queria desde quando eu criei o primeiro homem, que é o coração, o relacionamento, que é aquilo que eu desejo. E aí Deus vem, Cristo vem para a terra, ensina a gente, morre, a graça é derramada. E nós estamos fazendo o que com a graça de Deus hoje? Estamos fazendo a mesma coisa que o povo fez com a lei. Estamos fazendo da graça a nova lei. Estamos fazendo da graça a religiosidade. Estamos fazendo da graça como se Deus tivesse dado para a gente um livre acesso a tudo que a gente quiser fazer, em nome da graça. Então o que eu queria passar para vocês hoje, eu quero que vocês fiquem de pé, para a gente terminar, fingir que está terminando, né? O que eu queria passar para vocês nessa noite é que algo me chamou muita atenção quando eu pensava sobre isso. Quando eu pensava sobre todo esse processo, que existe um Deus e que esse Deus criou a terra, os céus, tudo que na terra há. Esse Deus que é um Deus todo-poderoso, é um Deus que criou tudo. E Ele tem feito um esforço tremendo para que eu e para que você voltemos o nosso coração a Ele. Sabe o que a palavra diz? Que Ele veio para resgatar e buscar o perdido. Sabe o que foi perdido quando Adão pecou? O relacionamento.
Adão, quando pecou, ele perdeu aquilo que era mais importante, a ligação dele com Deus, o coração dele. A graça, ela veio para trazer de volta essa nossa ligação. A graça é como se fosse a cartada final de Deus para ter o meu e o seu coração. E quando eu comecei a pensar que existe um Deus que é todo poderoso, que é onisciente, que é onipotente, e que Ele fez todo esse esforço para que eu estivesse aqui, cara, isso é sensacional, isso é fenomenal, é algo que nós temos que pensar e temos que parar e falar: o que eu estou fazendo com aquilo que Deus tem me dado? Sabe, eu queria que você fechasse seus olhos hoje, e se os meninos pudessem tocar alguma coisinha aí para nós, e que você começasse a pensar e a refletir o que você tem feito com a graça que o Senhor derramou sobre a sua vida. O que você tem feito com esse poder extraordinário que Deus derramou sobre a sua vida. O que você vai fazer a partir de agora que você descobriu, ou que você já sabia e voltou a perceber que Deus fez tudo isso por mim e por você. Que Deus moveu os céus, a terra, para que eu e você estivéssemos novamente ligados a Ele. Para que eu e você não perdêssemos essa conexão com Ele. Existe um desejo no coração de Deus, e o desejo do coração de Deus é que o meu coração e que o seu coração estejam ligados a Ele. E que nós possamos pensar e refletir o que tem nos afastado, o que nós temos feito com isso que Deus colocou em nós. O que nós temos feito com isso que Jesus diz: Pai, eu quero eles. Pai, eu quero o coração deles, para que eles sejam um comigo e um contigo, Pai. Pai, eu me coloco à disposição, Pai, eu me dou a minha vida, para que esse elo seja restaurado, para que essa conexão volte, para que o coração deles volte ao Pai, para que o coração deles volte a queimar por Jesus, para que o coração meu e o seu coração volte a dar a primazia que Jesus merece. Volte a colocar Jesus no seu coração e no meu coração. Sabe, o desejo de Deus é ter o seu coração. Ele fez tudo isso para que o seu coração se alinhasse com o dele, para que o seu coração estivesse ligado com Ele novamente. Não desperdice isso que Jesus fez. Não desperdice o sacrifício de Cristo. Não desperdice a graça derramada. Deixe a graça inundar o seu coração. Deixe a graça inundar a sua vida. Deixe a graça te ensinar a ser santo.